Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um Sofá Financeiro. Estamos ao vivo no Instagram e esse vídeo também vai ser para a galera do YouTube, para o canal Mulher na Bolsa e também para quem está me ouvindo no podcast do Spotify. Beijo para vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso Sofá Financeiro. Nosso tradicional Sofá Financeiro de toda segunda-feira aqui no Instagram. Pessoal, estou muito feliz assim de vocês estarem aqui compartilhando comigo. Hoje a gente não teve pregão na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, né, que é a Bolsa Brasileira. Porém, tivemos pregão aí ao redor do mundo, né, Bolsa funcionando aí lá fora. Estamos aqui diretamente de San José da Costa Rica. Ainda é de dia, são 5 horas da tarde aqui, 5h42. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégia. Eu sei que muitas pessoas têm me mandado mensagem, principalmente nessa última semana, sobre estratégia operacional, sobre principalmente a hora de saber parar de operar. Para quem opera day trade, principalmente, isso é extremamente importante, saber parar. Mais importante do que a quantidade de capital que você tenha, mais importante do que quantidade de contratos, é exatamente a quantidade de gerência, a quantidade de decisão, de certeza que você tem, de controle emocional que você tem, principalmente para as operações de day trade. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sempre falo assim que os temas, né, das lives de segunda, dos nossos encontros de segunda, os temas são escolhidos por vocês. Então, mandem mensagem, não fiquem acanhados nem acanhadas. Podem mandar mensagem, pode ser por direct ou através do blog, que a gente vai separando os temas para a gente conversar. Bom, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia. E por que isso é importante, principalmente para quem opera day trade, como eu já falei. Quando a gente faz operações de curtíssimo prazo, né, como são as operações de day trade, você passa ali, às vezes, segundos, minutos naquela operação, às vezes horas também, mas são dentro do mesmo dia as operações. Então, a gente precisa ter o quê? Um pouquinho mais de controle emocional, porque você não é robô, né? Apesar da gente ter que confirmar ali sempre que a gente não é um robô, é interessante eu falar para vocês que a gente não é robô. Quando a gente não é um robozinho, a gente precisa gerenciar as emoções, principalmente com relação às operações de day trade. Por quê? As nossas entradas e as nossas saídas, elas têm que ser friamente calculadas. Quando eu falo de friamente calculadas, eu tenho que saber exatamente o que eu vou buscar com aquelas operações. Se eu entrar numa operação, se eu tomo uma decisão ali de compra ou de venda, eu tenho que saber exatamente qual vai ser o meu objetivo. Então, muitas pessoas utilizam ferramentas para isso, como, por exemplo, projeção Fibonacci. Muitas pessoas entram com o número de pontos já ali que você tem pré-determinado para aquela operação. E é inclusive uma estratégia que eu ensino para os meus alunos, é justamente essa, porque quando você deixa certinho exatamente quantos pontos você quer naquela operação, você já deixa ali previamente estabelecida a ordem OCO no seu home broker, ali na sua plataforma, o que acontece? A sua decisão vai ser menor, você vai precisar apenas decidir para que lado você vai entrar, se é compra ou venda. Por quê? Porque as outras decisões, como por exemplo, stop loss e stop gain, elas já estão previamente determinadas por você. Você já fez esse trabalho antes. E como que você vai descobrir qual é o ideal, né? Eu digo sempre o seguinte, essa questão da estratégia, é interessante que você saiba quantos contratos você tem em operação, e principalmente quantos pontos você determinou por dia, por exemplo, né? No dia que você entrou ali, você já tem que ter esse trading plan, ou seja, o seu plano de trade para você entrar numa operação. Não é simplesmente entrar e ver o que vai dar, porque esse ver o que vai dar, não, depois eu resolvo, é perigoso. Por que é perigoso? Porque justamente
a gente não pode deixar ao acaso ou ali para o mercado, porque justamente o mercado é soberano, ele não vai fazer exatamente o que a gente quer, ele vai fazer o que ele quer, né? Os big players ali que estão operando que vão determinar essa questão de para que lado ele vai ou como vai andar ali essa operação. Mas se você entrar numa operação, o ideal é que você já saiba exatamente qual é o seu limite de loss por aquela operação e a sua meta de gain. Então, dependendo da quantidade de contratos, por exemplo, você pode fracionar a sua saída. Conforme a operação vai andando a seu favor, você vai fracionando a sua saída, ou você vai arrastando também o seu stop loss. Só que quando você entra na operação, o ideal é que já esteja tudo ali pré-determinado. Justamente porque você economiza a quantidade de decisões que você tem que tomar. Você economiza, você só tem que tomar a primeira decisão. E depois você vai fazendo o quê? Gerenciando aquela operação. Conforme ela vai andando a seu favor ou contra também, e você vendo como é que está a agressão do mercado ali naquele momento, porque geralmente a gente na nossa sala, a gente opera com um time frame de 5 minutos. Então, se o seu gráfico é de 5 minutos, é ideal que você pense nisso, sabe? Naquele momento ali, eu tomei aquela decisão correta, vou aguardar um pouquinho mais. Como que tá o mercado? Tá do meu lado ou tá contra mim? Porque às vezes a gente toma também essas decisões assim. Então, ideal que a gente já saiba exatamente o que a gente vai buscar com aquela operação. Entrou na operação, já deixa ordem oco, já deixa ali a sua estratégia de pontos, principalmente para quem opera mini contrato de índice, né? Os nossos alunos já sabem que a gente gosta de deixar pré-determinado ali os pontos para entrar, os pontos para sair, stop loss e stop gain extremamente certinhos. Por quê? Porque isso minimiza o seu risco. Quando você tem estratégia, você sabe exatamente o que você está fazendo. E day trade, pessoal, apesar do que, assim, muita gente fala mal, muita gente fala coisas negativas, ou ao contrário, né? Muita gente prega aí um mundo de ilusão, e a gente sempre tem batido nessa tecla de que não é ilusão, não é cassino, não é algo que você faça assim, que hoje você vai entrar hoje e amanhã você vai estar multiplicando o seu capital. Não é exatamente isso. Depende de muito estudo, de muita disciplina, de muito treino. E para você operar day trade, você tem que estar com a sua cabeça tranquila. E a gente sempre fala isso, nada você não vai dissociar o que você vive do que você vai levar para a sua plataforma operacional, para o seu dia operacional. Tudo isso influencia. Como eu falei, a gente lida com emoções o tempo inteiro. Principalmente quando a gente está falando de dinheiro, né? E obviamente que o dinheiro é a nossa matéria-prima, né? Que a gente utiliza na bolsa. Eu tenho emoções envolvidas, né? Eu tenho sim emoções envolvidas, e isso pode refletir de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Esse controle emocional é o que todo mundo busca. Justamente por isso, porque às vezes o Carlos até falou aqui, já quase desisti, mas estou estudando firme. Então você buscou o melhor caminho, viu, Carlos? Porque é justamente isso. Eu até falei no nosso grupo hoje, é uma sequência. Primeiro a gente estuda bastante, primeiro a gente treina, primeiro a gente valida uma estratégia, para depois a gente entrar com tudo e ter resultado. Não é algo que eu vá começar hoje e colher frutos exatamente amanhã. Aliás, me contem aqui qual é a profissão, qual é a área de trabalho que me dá isso, sabe? De você começar hoje e amanhã você já tem um resultado maravilhoso. Tudo depende de esforço, tudo depende de quantidade de horas que você vai se dedicar para aquilo. Porque assim, infelizmente, cada pessoa tem uma realidade, e muitas realidades são difíceis, né? Eu, quando comecei, por exemplo, a estudar mercado financeiro, eu tinha 2 trabalhos. Eu tinha só o meu final de semana para estudar. E eu só conseguia pegar o quê? Simulador, replay de final de semana. Eu só conseguia estudar assim.
Eu nunca consegui pegar o pregão rolando ao vivo para operar day trade. Por quê? Porque a minha carga horária de trabalho antes não me permitia, né? Então, tudo isso tem que ser adequado. Beleza, você não pode acompanhar ali o pregão ao vivo durante o seu dia, tá trabalhando, tem outras ocupações? Ótimo. O que você pode fazer? Você pode estudar aos finais de semana, você pode fazer um replay de mercado, né? Tudo isso vai te ajudar. Por quê? Porque quando realmente você tiver o seu tempinho disponível, que seja na parte da manhã, você conseguir fazer essa adequação de horário, você já vai estar anos-luz de quem não fez esse trabalho sujo que eu digo, né? São as horas de bunda na cadeira. HBC, quantas horas de bunda na cadeira você passou estudando, você passou treinando, validando aquela estratégia? Então, o day trade é basicamente isso. O Paulo tá falando aqui um pouco grego pra mim, né? Se fosse videogame, eu tava ferrado, ia precisar de cheat. Mas, meu Deus do céu. Me ajude, Paulo. Não complique a minha vida, por favor, meu chefe. É isso. O que eu falo pra vocês sobre day trade é justamente isso. Ele tem que ser... Eu até tenho um capítulo, né, do meu livro, quando eu começo a explicar essas modalidades de operações, os prazos de operações com relação ao mercado financeiro, eu sempre faço isso. Eu fiz até uma analogia, é o seguinte, que o dinheiro de day trade, ele tem que ser o dinheiro da pinga, ou seja, o dinheiro que está sobrando. Eu até brinquei assim, né? Aquele dinheiro que não vai te fazer falta, aquele dinheiro que você não está contando com ele, por exemplo, para pagar conta do mês, entende? Justamente por quê? Porque você previamente, você tem que fazer um colchão de segurança ali, uma reserva financeira. Você tem que conhecer sim os tipos de investimento a longo prazo antes de começar a operar day trade, porque isso vai te dar muito mais segurança. Isso vai te dar muito mais confiança. Por quê? Porque o dinheiro que você colocar ali, repito, você não vai contar com ele. Então são várias estratégias que a gente utiliza antes de começar a operar. E basicamente, quando a gente se cerca de todas esses cuidados antes de começar, a gente evita, por exemplo, como acontece com muita gente, né? A gente recebe assim algumas mensagens e desabafos, né, que são ruins assim da gente ouvir, mas poxa, a pessoa quebrou tudo, não tem mais dinheiro na corretora e também não tem mais de onde tirar. Então isso acontece. Para evitar que isso aconteça, é esse trabalho que a gente está fazendo. A gente está fazendo um trabalho massa ali no grupo com relação às operações de day trade, para evitar que esse tipo de situação aconteça. E obviamente que isso tem minimizado, basicamente, deixa eu falar aqui com muita certeza, 80% das pessoas não quebraram contas desde o ano passado, que a gente está acompanhando diretamente através da mentoria DNA de mercado. E eu falo isso porque eu e o Eduardo, a gente tem muito claro assim na nossa cabeça que justamente isso, você tem que passar aquilo que a gente já sabe, obviamente, a gente já conseguiu, o que a gente já conquistou através desses anos aí no mercado financeiro, e passar de uma forma muito consciente para que cada pessoa tome a sua decisão. Peraí, como é que tá o meu capital? Peraí, como é que tá o meu emocional? Eu vou conseguir operar agora? Com quantos contratos eu vou conseguir operar? Eu ainda estou começando, eu posso ali começar no simulador, eu posso treinar primeiro, depois eu vou começando colocando o pezinho na água, começo ali com 1, 2 contratos. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente faz as coisas de uma forma um pouco mais ordenada e sem aquele rompante, né? Ou aquela ganância de falar assim, não, eu vou colocar R$1.000 na corretora hoje e semana que vem eu vou ter R$100.000 na minha conta. Então, se a gente não tem esse tipo de pensamento, isso já ajuda demais. Por quê? Porque a gente já vai exatamente com aquela vontade de fazer o nosso dinheiro crescer, porque é uma oportunidade sim, mas ao mesmo tempo você tem os 2 pés no chão. Você sabe exatamente que é um processo e que o primeiro passo desse processo é você aprender. E o mercado financeiro, ele é gigante, ele é enorme. São muitas variáveis, né, que a gente precisa estudar, que a gente precisa entender antes de começar a operar. Não é só um candle que sobe e desce.
Eu sempre falo isso, não é só isso. São várias situações, são várias coisas que juntas, né, dão esse arsenal de possibilidades pra gente. A gente pode ganhar de várias pontas, em vários ativos, com prazos diferentes, tá? Mas especificamente para a gente operar day trade, é necessário ter uma estratégia. E é necessário ter uma estratégia não só na sua plataforma operacional. É necessário ter uma estratégia como um todo, né? Da sua vida financeira. Tem que estar, assim, tudo alinhado. E não utilizar o day trade para, por exemplo, corrigir alguma coisa errada, alguma decisão errada que você tomou, financeira que eu tô falando. Como, nossa, minha última chance, minha última esperança. Não faça isso, tá? Então, a ideia é transmitir isso. Você tenha consciência do que você está fazendo, tenha segurança de como você está fazendo, entenda primeiro o funcionamento de todo o mercado. É interessante você ler primeiro sobre isso, sobre economia de modo geral, macroeconomia, sobre moedas, sobre juros, né, câmbio. Tudo isso é interessante que a gente aprenda antes de começar a operar. Carol, você tá colocando medo, mas não é isso. Eu não quero colocar medo, entenda. Eu quero dizer para vocês o seguinte: é totalmente possível operar utilizando uma estratégia, operar sem aquela loucura de falar assim, all in, né? Tudo ou nada. Hoje, ou eu vou ficar rico, ou eu vou zerar o dinheiro que eu tenho na corretora. Então, esse tipo de mentalidade não é legal. Por isso que é massa a estratégia. Porque você já sabe exatamente que quando você entrar na operação, você sabe exatamente onde está o seu limite de perda, tá? O seu stop loss. Você sabe onde está a sua meta ali de ganho naquela operação. E, principalmente, você tem que estabelecer metas diárias para esses, tá? Para esses dois. Meta de gain e limite de stop loss. Justamente por quê? Porque aí você vai conseguir chegar ao final da semana, conseguir chegar ao final do mês, fechando aquilo no positivo. Se você conseguir fazer com que essa estratégia sua seja validada e funcione de uma forma massa, entende? Então, quando eu falo de estratégia white flag, eu já falei várias vezes com vocês, lá no canal também, é justamente isso. Quando você atingir tanto o seu limite de loss quanto a sua meta de gain, é a hora de parar, é a hora de estender a bandeira branca, white flag, é a hora de você desligar ali a sua plataforma, é a hora de você fazer qualquer outra coisa, estudar um outro ativo ou montar alguma posição para um outro prazo que não seja o day trade. Então, quando você faz tudo isso em conjunto, a possibilidade de você ter um resultado muito bom é enorme. Por quê? Porque você tira o peso do day trade. E quando você senta para operar day trade, você já tem a sua estratégia definida. E quando você atinge os limites da sua estratégia, você para de operar. Então a ideia é essa, é passar para vocês isso, e eu espero assim que eu tenha sido clara aí nessa explanação para vocês. Eu espero que vocês consigam essa estratégia. Gosto muito de operar com ela. Estratégia, você tem que ter a sua, entende? Não é aquela história assim de vamos pensar se isso dá certo? Não, você tem que ter a sua estratégia. Você tem que saber exatamente para onde você vai, você tem que saber exatamente quando você sai, e você tem que saber principalmente parar, tá? Quando você entende que isso é o que vai te fazer sobreviver no longo prazo, operando day trade, você nunca mais vai parar de seguir a sua estratégia, tá bom? Isso, Carlos, exatamente. Hoje eu sou full time no mercado e já estou aí vamos para 3 anos full time, né? De vida de investidora, eu sou aí desde os meus 18 anos, é algo que eu já faço há muito tempo. Porém, operando day trade, vai para 3 anos agora, e atualmente eu sou analista CNPI
Então, obviamente que os ativos que a gente fala na sala, eu não posso operar diretamente, mas a gente agrega aí outros ativos, agrega outros mercados, porque obviamente a gente tem que fazer essa diversificação. E para quem ainda não acompanhou, falei de diversificação aí essa semana, principalmente ali no nosso podcast. O Thales falou assim, confessa que você e o Eduardo tem uma bola de cristal. Não é possível acertar tanto. Mas, Thales, isso aí é o quê? Não é que a gente tem uma bola de cristal, é que a gente estuda pra caramba, a gente já viveu isso, a gente só respira isso, né? Então, a gente consegue antever esses movimentos que já aconteceram tanto, e aí, para isso, a gente tem as nossas ferramentas, a gente tem os nossos indicadores, né? Tem todo aquele arsenal que a gente utiliza ali no nosso layout, ele possibilita com que a gente entenda qual vai ser o próximo movimento, digamos assim, né? A gente consegue ler, principalmente a questão do fluxo, é muito bacana. Mas eu fico feliz aí que vocês estejam participando. Pessoal, é isso. Tem mais alguma pergunta aí da galera que está ao vivo aqui no nosso Instagram? Falar mais uma vez aqui, eu sei que muita gente está assistindo pelo YouTube e também está ouvindo pelo podcast. Então, quero mandar um beijo aí para essa galera que não assiste ao vivo, mas depois tá tudo ali gravadinho, tá no podcast, facinho de encontrar. E quero deixar um beijo aqui para todos vocês, comunidade Mulher na Bolsa. Beijos, fiquem todos com Deus e até segunda que vem no nosso encontro do Sofá Financeiro, toda segunda aqui. Valeu, galera!